Oi pessoal, tudo bem por aí? Tô aqui gravando as minhas aulas e parei um pouco para assistir o Jornal Nacional. Me deparei com uma notícia que me deixou um pouco triste, mas ao mesmo tempo me incitou para vir aqui falar com vocês. No dia de hoje, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos reconheceu pela primeira vez os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante o regime militar contra os dois povos indígenas, os Krenak de Minas Gerais e os Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Nessa matéria, uma das coisas que me deixou mais chocada assistindo essa matéria aqui do Jornal Nacional foi ver um corte de um passeio cívico, um desfile cívico que aconteceu em Minas Gerais com policiais demonstrando práticas de tortura com indígenas. Então, eles desfilavam com um indígena ali pendurado no pau de arara. Vocês têm noção do que é isso? Ontem completou 60 anos do golpe militar no Brasil. E eu também achei interessante, além de lembrar dessa data, que tem um podcast muito bom e muito bem pesquisado e sério chamado A Ditadura Recontada, que traz os áudios dos ex-presidentes generais. Corrigindo, os áudios são do presidente Ernesto Geisel, muitos falam Geisel, que ele tinha muito contato com o jornalista Hélio Gaspari e eles gravavam essas conversas e nas conversas, nos áudios, eles admitiam que havia perseguição para pessoas que eram contrários ao governo. Então, gente, o que a gente precisa pensar? Existiu uma ditadura aqui no Brasil e a ditadura não foi boa, assim como nenhuma ditadura em nenhum outro lugar do mundo, tanto as do passado como as ditaduras atuais, não são boas. Não. Ditaduras com a vertente da esquerda ou com a vertente da direita são horrorosas. Nenhuma tem que receber o nome de boa, certo? Vai prejudicar algum grupo. Se prejudica algum grupo, não é boa. Então a questão da gente ter vivido uma ditadura é tão clara como os regimes fascistas que existiram na Europa. Existe sempre aquela pessoa que tem uma contra-argumentação dizendo que hoje em dia nós vivemos uma ditadura de esquerda. Se a gente for fazer algumas pesquisas básicas e entender o que aconteceu do ano de 64 até o final dos anos 80, a gente vai entender que isso é muito diferente. As pessoas elas eram intensamente torturadas, intensamente perseguidas, os direitos não existiam, você não podia votar, não existia democracia. Então, que a gente entenda as diferenças e que a gente também passe a não acreditar em qualquer vídeo do Zap, do tio, do avô, da pessoa que fala que os judeus são cristãos e que por isso eles agora são judeus e tal. As pessoas falam de questões que elas não fizeram a mínima pesquisa. Então, gente, vamos acordar, vamos estudar história. Vamos parar de contra-argumentar um fato que ocorreu na história do Brasil e que foi nocivo para a nossa sociedade, colocando como se hoje a gente também vivesse uma ditadura. Certo? E às vezes eu percebo que existem pessoas que querem contradizer e entrar numa ideia contrária quase todos os fatos históricos do Brasil, como por exemplo a escravidão. Eu já vi pessoas com esse pensamento falarem que a escravidão não foi tão ruim no Brasil assim. Feminicídio não existe, não. Que isso? Isso é coisa que a esquerda inventou. Gente, vamos parar e analisar os fatos atuais e os fatos que aconteceram pra gente não ter um só pensamento e não ficar só tendo uma lavagem cerebral de coisas que a gente recebe no WhatsApp. A gente tem que sim pegar um livro de história, que agora eu não tô aqui, tá ali na minha estante, e dar uma lida. Aí beleza, a pessoa que fala que não existiu ditadura no Brasil, que a escravidão não foi tão ruim, que não existe machismo, que não existe racismo no Brasil, que não existe misoginia. Tá, peraí, espera rapidinho, me espera rapidinho. Essa mesma pessoa, ou essas pessoas, elas vão falar que outra pessoa, que um historiador, um pesquisador que ficou 30, 20 anos fazendo uma pesquisa sobre a história do Brasil, que ele tá errado. E que todos os livros de história, todos, têm uma ideologia de esquerda. Que todos eles são ruins. Bom, eu acho que vocês já entenderam o processo que a gente tem vivido, que é a falta de olhar crítico. Peraí, vamos comparar com calma, com parcimônia as questões?
Então o pensamento de hoje é esse. Então, se você quer falar sobre a ditadura militar que aconteceu no Brasil, que durou 21 anos, não será num vídeo de 1 minuto e meio, ou de 2 minutos, ou de 5 minutos no WhatsApp, que você vai entender tudo que houve nesse período. Hoje houve um reconhecimento das torturas que o governo fez com os povos indígenas. Fizeram porque gravaram tudo. Aí o tio do Zap vai falar que não teve maldade na ditadura, que só morria vagabundo. Então os indígenas eram vagabundos? Por isso que eles morreram, foram assassinados. Enfim, é isso. Pesquisa um pouco e que a gente tenha o nosso senso crítico aguçado.